Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai falar sobre duas fórmulas muito importantes do Power BI que você precisa, com certeza, sem dúvida nenhuma, dominar para você dizer que tem conhecimento em Power BI. Então são as fórmulas ALL e as fórmulas ALL Selected. Então eu vou te mostrar as duas fórmulas, vou te mostrar um caso real de aplicação aqui para quando principalmente a gente usa essas fórmulas. Então a gente vai ver exemplos práticos aqui de aplicação. Então bora para a aula de hoje. Antes disso, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta que a gente traga conteúdo sobre fórmulas aqui no Power BI. A galera sempre pede, então a gente está trazendo. Então senta o dedo no like porque assim você me diz que é um tipo de conteúdo que você gosta. E se você quiser aprender mais sobre fórmulas no Power BI, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar, além dos arquivos da aula de hoje para você poder praticar, o link de um mini curso gratuito de fórmulas DAX para você continuar aprimorando aí seus conhecimentos, para você baixar esse mini curso aí depois da aula. Sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, seguinte, falando então primeiro sobre a fórmula ALL, e aí a fórmula ALL Selected vai ser uma irmã dessa fórmula ALL, com uma pequena diferença que a gente vai ver logo mais. Então deixa eu começar pela fórmula ALL, porque as duas vão ter um funcionamento muito parecido. Então vamos começar aqui por ela, nesse materialzinho que eu preparei. Então vamos lá, como é que funciona a fórmula ALL? A fórmula ALL, ela é uma fórmula que ela basicamente retorna para você todas as linhas de uma tabela. E aí a gente usa, geralmente, quando a gente quer, por exemplo, remover algum filtro que esteja aplicado. Calma que eu vou te explicar exatamente para que isso serve, Alon. Como assim uma fórmula para remover um filtro que esteja aplicado? A gente vai entrar nisso agora. Primeiro, vamos só ver como é que funciona essa fórmula. Dentro da fórmula ALL, ele te pergunta o nome de uma tabela ou o nome de uma coluna da qual você quer remover filtro, por exemplo. Então, se você quiser remover filtro da tabela de produtos, por exemplo, você pode colocar aqui o nome da tabela produtos. Ou você pode colocar o nome de uma coluna. Então, eu quero remover os filtros da coluna nome do produto na tabela de produtos. Beleza? Então, você pode ou colocar uma tabela ou colocar uma coluna. Se você quiser colocar, você pode colocar mais de uma coluna. A gente ainda não está vendo como que funciona. A gente só está vendo o que a fórmula pede, o que ela tem por trás ali nos argumentos dela. Então, se você quiser, por exemplo, eu quero remover os filtros de uma coluna específica. Se você quiser, depois você pode colocar outras colunas também para remover os filtros, beleza? Então, esses argumentos aqui, coluna 1, coluna 2 e 3 pontinhos, etc e tal, você só pode usar esses argumentos de coluna 1, coluna 2, coluna 3, etc, se o seu primeiro argumento foi uma coluna. Se o seu primeiro argumento foi uma tabela, você só pode usar a tabela, tranquilo? Beleza, só que, Alon, tá, mas para que eu vou usar essa fórmula ALL? Putz, você está falando aqui que ela retorna todas as linhas de uma tabela ou todas as células de uma coluna, desconsiderando e ignorando qualquer filtro. Mas para que eu vou usar isso? Cara, e aí tem um caso muito comum de aplicação, que é quando você tem uma tabela e você quer calcular, por exemplo, aqui, olha só, eu tenho ali uma lista de produtos que eu vendo na empresa, camisa, casaco, celular, monitor e assim por diante, e eu tenho o total de vendas de cada uma delas. Então, putz, camisa vendeu 5.756, casaco vendeu 6.680, celular vendeu 7.667 e assim por diante. Beleza, só que aí imagina que você quer fazer uma análise para descobrir qual é o percentual que cada produto representa das vendas. Para você conseguir fazer essa análise, o que você teria que fazer? Você precisaria, por exemplo, dividir o valor de cada uma das vendas dos produtos pelo valor total. Ou seja, eu quero dividir, por exemplo, 5.756, que são as vendas da camisa, dividido pelas vendas totais de todos os produtos, que é 84.184. Então, o percentual das vendas que a camisa representa, por exemplo, seria de 6,84%. No caso do monitor, as vendas do monitor dividida pelas vendas totais vai dar o percentual de contribuição do monitor de 8,96%. E como que a gente consegue fazer essa conta? Bom, a ideia é a seguinte: dentro do Power BI, quando você faz uma conta e coloca essa conta dentro de uma matriz, ou seja, dentro de uma tabelinha resumida com as informações, que é o que a gente estava colocando agora exatamente, quando você coloca, por exemplo, o total de vendas por produto, o que ele faz? Ele tem o total de vendas geral, que é 84.174, só que ele tem o total de vendas filtrando de cada produto, ou seja, o total de vendas filtrando as vendas da camisa é de 5.756. Já o total de vendas, olhando só filtrando por casaco, é de 6.680. O total de vendas filtrando celular é 7.667 e assim por diante. Então, qual que é a ideia? Para conseguir fazer essa análise de percentual que cada produto representa, você precisa de dois dados. Você precisa saber, por exemplo, vamos pegar o celular como exemplo. Você precisa saber, primeiro, quanto que o celular vendeu e você também precisa saber
quais foram as vendas totais. Então você precisa de dois números para fazer essa divisão. Do numerador, que são as vendas especificamente daquele produto, e do denominador ali da sua divisão, que seria o total de vendas, vamos chamar aqui de total de vendas absoluto, ou seja, o total de vendas considerando absolutamente todos os produtos, tranquilo? E é justamente aí, nesse total de vendas absoluto, que entra a fórmula ALL. Lembra que eu falei que a fórmula ALL, ela funcionava para remover qualquer filtro que você esteja aplicando? A ideia é justamente essa. Porque, lembrando, quando eu coloco o total de vendas, por exemplo, dentro de uma matriz, lá no meu Power BI, e listando os produtos, ele sabe que ele tem um total de vendas globalzão, que é de 84 mil, só que ele não vai ficar mostrando 84 mil para todos eles. Para cada um dos produtos, ele vai mostrar daqueles 84 mil, quanto aquele produto específico representa. Então isso aqui, de novo, é como se eu estivesse filtrando por camisa, é como se eu estivesse filtrando por casaco, é como se eu estivesse filtrando por celular. E se eu remover o filtro, ele está tentando filtrar por celular e eu viro e falo para ele assim, ó, eu não quero filtrar por celular, eu quero que você remova qualquer filtro. Então ele vai me dar o valor total, que é o quê? 84.174, beleza? Então é aí que entra a fórmula ALL. E aí com essas duas informações, com o total de vendas comum, digamos assim, que vai respeitar os filtros, e o total de vendas absoluto, que não vai respeitar os filtros, que seria um total de vendas geralzão, globalzão, aí a gente consegue fazer a divisão. Total de vendas normal, dividido pelo total de vendas absoluto, aí sim vai dar o percentual das vendas que cada um dos produtos representa. Então eu falei que a gente usa para isso a fórmula ALL, só que aí tem um detalhe muito importante, que é a fórmula ALL, ela dificilmente vai vir sozinha. Você não vai usar a fórmula ALL sozinha, dentro de uma função, dentro de uma fórmula do Power BI. Você geralmente usa a fórmula ALL dentro da fórmula Calculate. Então como que funciona? Olha só. Lembra da fórmula Calculate? Como é que a fórmula Calculate funciona? Ela tem duas partes. A primeira parte da fórmula Calculate é perguntando qual é a conta que eu quero fazer. Então, por exemplo, imagina que eu quero chegar nesse resultado aqui, total de vendas absoluto. Então, vamos lá. Para esse total de vendas absoluto, o que é essa conta? Eu basicamente estou querendo calcular o total de vendas, só que eu estou querendo ter uma condição aqui. Qual que é a condição? A condição é: eu quero que você ignore qualquer filtro que esteja aplicado e me retorne o valor das vendas considerando todos os produtos, ou seja, sem respeitar filtro nenhum. Então eu estou pedindo para ele modificar qual o filtro que está sendo aplicado aqui. Ele está filtrando, por exemplo, camisa, eu quero virar e falar, não, você não vai filtrar por camisa, você vai filtrar nada, você vai tirar qualquer filtro e vai respeitar a soma de todos os produtos. Então na fórmula Calculate, duas coisas que ele pede. Primeiro, qual é a conta que eu quero fazer? E aí eu pedi para ele fazer uma conta de soma. Então eu estou pedindo para ele fazer a conta de soma da quantidade vendida. E depois a fórmula Calculate, ela pede o filtro, ou seja, o critério que eu quero adotar para fazer aquela conta. No caso, o meu critério não vai ser colocar um filtro específico, não, vai ser remover qualquer filtro. Então olha só como é que ficou a minha fórmula. Calculate, dentro da Calculate eu falei que eu quero somar as vendas, mas eu quero somar as vendas considerando todos os produtos. Então, qualquer filtro que tiver aqui, por exemplo, olha só, eu estou filtrando por produto, e aí eu pedi para ele remover o filtro, consequentemente ele vai me dar o número global, considerando as vendas de todos os produtos somados. Então, a gente precisa da fórmula Calculate. Para dentro da fórmula Calculate, lá na parte do filtro dela, aí sim usar a fórmula ALL, tranquilo? Então vamos abrir agora o Power BI e colocar a mão na massa para ver isso funcionando na prática, para a gente conseguir fazer um exercício. Então vamos lá, eu estou aqui no nosso Power BI e dentro do Power BI, se a gente dá um pulinho aqui na guia dados, olha só, estou com algumas tabelas. Então estou com uma tabela de vendas, uma tabela de devoluções, uma tabela com o cadastro dos produtos que a nossa empresa vende, uma tabela com o cadastro das lojas onde a gente vende, cadastro dos clientes e um cadastro das datas dali do meu calendário onde eu tive o período de vendas. Beleza. E aí as tabelas já estão relacionadas bonitinhas aqui, então se a gente vier na guia modelo, já estão todos os relacionamentos criados, todas as tabelas fato, todas as tabelas dimensão, tabelas características aqui, já relacionadas com as nossas tabelas principais ali de vendas e de devoluções. Então, qual que é a nossa grande ideia aqui? Eu quero basicamente conseguir fazer aquela análise que eu comentei de, putz, eu quero saber qual o percentual das vendas que cada produto representa. Vamos tentar fazer isso? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui na guia relatório, eu vou criar uma tabelinha resumo com as informações, que é a nossa matriz. Então, eu vou clicar aqui na nossa matriz, e dentro dessa matriz eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar nas linhas os meus produtos. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer essa análise para saber, por exemplo, o percentual das vendas de cada produto. Antes disso, vamos só fazer o seguinte, vamos criar uma fórmula que a gente vai usar aqui, por exemplo, os dados da tabela de vendas para saber a soma das vendas de todos os produtos. Então, eu tive vendas aqui
que eu vendi uma unidade, eu tive vendas que eu vendi 2 unidades, teve venda que eu vendi 3 unidades, assim por diante. Eu quero saber a soma de todas as minhas vendas. Para fazer isso, vou clicar com o botão direito aqui na minha tabela. Na verdade, eu vou clicar aqui na minha tabela de medidas com o botão direito, só para guardar as minhas fórmulas já no lugar organizado. Então, vou clicar com o botão direito na tabela de medidas, vou vir aqui em nova medida. E eu vou querer somar os valores lá da coluna quantidade vendida. Então, aqui na minha fórmula, eu vou chamar ela de total de vendas, ó, total vendas. E aí, esse total de vendas, vou colocar a soma lá da coluna quantidade vendida da minha tabela de vendas. Pronto. Aí é só você clicar aqui no nome da coluna ou usar o atalho Tab, fechar o parênteses e dar um Enter. Beleza. Então, calculamos aqui o total de vendas. Para ver o resultado dessa fórmula, a gente precisa voltar lá na guia relatório, colocar, por exemplo, um cartão, enfim, qualquer gráfico aqui, mas geralmente o cartão que fica mais visual para mostrar uma informação. E aqui na minha tabela de medidas, vou puxar total de vendas e vai aparecer ali, 84 mil. Mais especificamente, se eu vier aqui na parte de formatação em valor do balão, eu posso tirar as unidades, que ele está mostrando 84 mil meio arredondado. Se eu colocar 100 unidades nenhuma, ele vai falar 84.174 vendas. Só que agora eu quero saber, por exemplo, as vendas de cada produto. Então, deixa eu apagar esse cartão aqui. Vou colocar, por exemplo, uma matriz, que é uma tabelinha em resumo com as minhas informações. Eu vou colocar o total de vendas aqui nos valores. Ele vai mostrar lá 84.174. Vou só aumentar o tamanho da fonte aqui, que está muito pequenininha. Ó, tamanho da fonte global, vou colocar aqui, por exemplo, 23. Beleza, agora dá para enxergar direitinho. Então tá lá. O total de vendas 84.174. Só que aqui nas linhas da minha matriz eu vou colocar o quê? Vou colocar, por exemplo, lá da minha tabela de produtos, o nome aqui das marcas. Então eu quero saber quanto que eu vendi por cada marca. Beleza. E ele vai me mostrar aqui, olha só. Quanto que eu vendi da marca Acer, quanto que eu vendi da marca Apple, Asus, Compaq e assim por diante. Só que agora eu quero saber o percentual. Para saber o percentual, lembra, eu vou precisar ter duas informações. O total de vendas de cada uma das marcas, que é o que eu já tenho, e eu preciso do total de vendas absoluto. Então, qual que é a grande questão? Aquela medida que a gente criou, aquela medida de total de vendas, ela é uma medida comum, é uma medida de soma e tudo mais. E as medidas, elas respeitam o que o Power BI chama de contexto de filtro. O que é contexto de filtro? É aquilo que a gente falou. Ele vai respeitar o filtro que está sendo aplicado. Se ele está filtrando Acer, ele não vai me mostrar o total de vendas que era 84 mil. Ele vai mostrar o total de vendas só da Acer. Então a Acer é o meu filtro nesse momento. No caso da Apple, ele vai filtrar por Apple e vai ver que as vendas da Apple foram de 5.313 e assim por diante. Então as nossas medidas respeitam os filtros. A gente vai precisar criar uma medida usando a fórmula ALL para não respeitar nenhum filtro, porque aí eu vou poder usar esse número global no meu denominador, aquele 84.174, que precisa aparecer aqui para todo mundo, tranquilo? Para eu garantir que ele está mostrando sempre o valor total. Então vamos clicar com o botão direito, vamos vir aqui em nova medida e vamos tentar usar aquela fórmula. Então vou colocar aqui, por exemplo, total de vendas e vou colocar entre parênteses absoluto, só para a gente saber o que é. E lembra, a fórmula ALL não vai vir sozinha, ela vem acompanhada geralmente da fórmula calculate. Então você vai colocar a fórmula calculate, porque você quer fazer uma conta com alguma condição, com algum filtro, algum critério. No nosso caso, o critério, meu filtro, vai ser remover os filtros que estiverem aplicados. Então vamos lá. Para organizar nossa fórmula, eu vou só pular uma linha usando o atalho Shift Enter. Primeira coisa que ele pergunta é qual é a expressão que eu quero calcular. E a expressão que eu quero calcular, eu quero fazer a soma da quantidade vendida. Então posso colocar soma da coluna quantidade vendida e fechar o parênteses. Pronto, posso fazer isso. Ou, uma outra alternativa, é eu simplesmente reutilizar o nome da medida, ó, total vendas. Por quê? Porque aquela medida total vendas já tinha embutida nela a fórmula de somar a quantidade vendida. Tanto faz, vai dar exatamente no mesmo se você colocar aqui soma da coluna quantidade vendida ou se você colocar a medida total de vendas vai dar exatamente no mesmo. Tranquilo? Beleza. Vírgula. Vou pular uma linha. Agora, qual é o meu filtro? Bom, se eu quero remover os filtros, a gente vai usar a fórmula ALL, a fórmula ALL. E ele pergunta aqui o nome da tabela ou coluna da qual a gente quer remover os filtros. Como é que funciona isso? Vamos lá. O que você fez aqui? O que a gente fez? A gente colocou nas nossas linhas da matriz, a gente colocou a marca. A marca é uma informação que está em qual tabela? Está lá na nossa tabela de produtos. Então, a princípio, eu posso pedir para ele remover qualquer filtro que eu tenha aplicado na tabela produtos. Essa tabela produtos. Pronto. Fecha parênteses. Beleza? E aí já a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte das colunas, das tabelas e tudo mais, qual que é a diferença. Mas, a princípio aqui, já é o suficiente para a gente. E aí é só fechar o parênteses da fórmula calculate e dar Enter. Então, pedir para ele calcular o total de vendas, só que fazendo uma pequena modificação, que é não respeitar nenhum filtro que estiver aparecendo na minha tabela produtos. Beleza?
Então, eu vou puxar aqui esse total de vendas absoluto aqui para dentro dos valores. E aí, olha só o que vai acontecer. Agora, ele vai me mostrar, além de mostrar aquele total de vendas de cada um, ele vai mostrar o total de vendas absoluto. Então, aqui ele vai mostrar certinho o total de vendas geral, independente da marca que estiver sendo apresentada aqui. Inclusive, ele está aparecendo umas marcas vazias que não tinham venda nenhuma. Então, antes elas não estavam aparecendo. Então, se eu tirar o total de vendas absoluto, ele só vai mostrar o que teve vendas. Se eu colocar aqui o total de vendas absoluto, ele vai mostrar inclusive as que não tiveram vendas, porque ele está mostrando os valores para todo mundo, tranquilo? Ah, Alon, só quero ver os valores das marcas que tiveram vendas, consigo? Consegue. Como é que você faz isso? Para mostrar só os dados das marcas que tiveram vendas, por exemplo, você pode vir aqui ó, em filtros, e aí você pode selecionar aqui, olha só, tem o total de vendas no filtro. Você pode selecionar, por exemplo, eu só quero mostrar os valores se o total de vendas for maior do que 0. Então você vem aqui no total de vendas, e aí você pode colocar, por exemplo, um filtro falando que você só quer ver as vendas se for maior do que 0. Pronto, você clica aqui em aplicar filtro e ele só vai mostrar realmente quem teve venda. Show! Então agora que a gente tem o total de vendas e o total de vendas absoluto, a gente consegue calcular o quê? O percentual, que é o total de vendas normal dividido pelo total de vendas absoluto. Então vamos clicar com o botão direito, vir aqui em nova medida, e aí eu vou chamar essa medida aqui de percentual das vendas. Então vou colocar aqui, por exemplo, o total de vendas normal dividido pelo total de vendas absoluto. Vou dar Enter aqui agora, jogar esse percentual das vendas aqui dentro da matriz e é só formatar ela como percentual. Então, vou clicar aqui no nome da medida e vou vir aqui em cima, ó, no botãozinho de percentual. Pronto, ele vai formatar ele bonitinho para a gente como percentual. Então, olha só, agora a nossa análise está pronta. Acer representa 0,74% das vendas, Apple representa 6,31% das vendas e assim por diante. Beleza. E aí você fala assim, Alon, putz, muito legal, conseguimos fazer a análise aqui, só que esse total de vendas absoluto precisa ficar na minha tabela? Ele fica meio feio aqui. Não, não precisa ficar aqui na tabela. Ele só serviu para a gente fazer a conta. Então, se você clicar aqui na sua matriz e remover o total de vendas absoluto, não vai acontecer nada. Olha só, a fórmula continua funcionando porque você só precisou do total de vendas absoluto para conseguir chegar no resultado da outra fórmula, que era o percentual de vendas, tranquilo? Mas você não precisava desse total de vendas absoluto aparecendo necessariamente dentro da sua matriz, não, tranquilo? A gente só precisa usar ele aqui para fazer nossa outra fórmula. E só um cuidado que eu comentei naquele total de vendas absoluto, a gente colocou aqui a nossa tabela de produtos. Então aqui na sua análise, olha só, deixa eu voltar com um total de vendas absoluto, só para a gente conseguir ter clareza do que a gente está mostrando aqui, do que a gente está visualizando. Beleza, eu só troquei a ordem aqui, o total de vendas absoluto, coloquei aqui em cima, ó, logo acima do percentual, para ficar na ordem que eu quero nas informações. Então, eu falei que lá no total de vendas absoluto, a gente pediu para ele remover filtro da tabela de produtos. Então, qualquer coisa que eu colocar da tabela de produtos aqui na minha matriz, vai funcionar. Então, por exemplo, não quero fazer uma análise por marca, eu quero fazer uma análise por tipo do produto. Então, você pode tirar a marca, colocar tipo do produto. Opa, tipo do produto em linhas. Beleza, olha só que legal, ele vai continuar mostrando uma análise exatamente na mesma linha, só que agora por produto. Ó, camisa, casaco, celular, ele funciona bonitinho, ó, total das vendas, total de vendas absoluto, percentual das vendas funciona direitinho. Agora, se você colocar uma informação que não esteja na tabela de produtos, por exemplo, agora eu quero fazer uma análise por loja, o que você faria? Ou, sei lá, uma análise por país, uma análise por continente. Se você tirar aqui, ó, a informação que está na tabela de produto e colocar, por exemplo, uma informação que está em outra tabela, sei lá, lojas, vou puxar aqui a informação de continente aqui para as linhas. Olha só, ele não vai funcionar. Ó, o total de vendas está ok, está mostrando o total de vendas de cada continente, só que o total de vendas absoluto não está funcionando, ele não está mostrando o total de vendas de 84 mil. Por quê? Porque lá na minha fórmula do total de vendas absoluto, eu pedi para ele remover filtro só da tabela de produtos. Então, nesse caso, você poderia fazer o quê? Remover filtro da tabela de lojas, que é de onde você está puxando essa informação. Então, remover filtro da tabela, ó, lojas. E aí, se eu der um Enter aqui agora, vai passar a funcionar para essa nossa matriz, olha só, agora está funcionando exatamente o total de vendas absoluto, considerando todos os continentes e o percentual das vendas de cada um. Só que, agora que você colocou as informações de lojas, o que vai acontecer? Se você tirar, por exemplo, continente e voltar a colocar marca, por exemplo, olha só, vou colocar agora da tabela de produtos, vou colocar marca ou qualquer outra coisa. Agora, deixa de funcionar para a tabela de produtos. Então você fala, putz, Alon, mas eu vou ter que ficar
me preocupando com qual é a tabela que está aqui, ou vai funcionar para uma tabela ou vai funcionar para outra? A resposta é não, tem um jeito mais fácil, que é o seguinte: é você aqui na sua tabela, ao invés de pedir para remover de uma tabela específica, por exemplo, lojas ou produtos, é você colocar para remover qualquer filtro que você aplicar na tabela de vendas. Por que, Alon? Pelo seguinte, vamos voltar lá na guia modelo, que é a guia que tem os relacionamentos. Olha só. A nossa tabela produtos, ela está relacionada com a tabela de vendas. Então, os filtros que eu aplicar na tabela de produtos também vão valer para a tabela de vendas. A mesma coisa a tabela de lojas. A tabela de lojas está relacionada com a nossa tabela de vendas. Então, os nossos filtros da tabela de lojas vão funcionar na tabela de vendas. Então, ao invés de remover o filtro da tabela de produtos ou da tabela de lojas, eu posso pedir para remover qualquer filtro que esteja aplicado na tabela de vendas, que aí vai funcionar independente de ser produto ou de ser loja. Quer ver? Vamos voltar aqui na guia relatório. Eu vou voltar lá na minha medida e ao invés de remover o filtro de uma tabela específica, lojas, produtos, vou remover da tabela principal, que é a tabela de vendas, porque lá aquela tabela está relacionada com todas as outras, com produtos, lojas, calendário, clientes e assim por diante. Então, ó, com a tabela de vendas. E agora, nenhum filtro que seja aplicado na tabela de vendas vai funcionar. E qual que é o legal aqui? Que agora ele vai funcionar aqui também. Alan, por que funcionou? Porque, lembrando, qualquer filtro que eu esteja aplicando na tabela de produtos vai ser aplicado na tabela de vendas. Então, por exemplo, eu filtrei a marca lá na tabela de produtos. Esse filtro da marca Acer vai passar para a minha tabela de vendas. Só que eu pedi para ele remover qualquer filtro aplicado na tabela de vendas. Então, ele vai simplesmente ignorar qualquer filtro aplicado, desde que as tabelas estejam relacionadas. A tabela de produtos e a tabela de vendas. Ele vai mostrar aqui o total de vendas absoluto. Se eu tirar aqui, por exemplo, marca e voltar a mostrar continente, olha só, ele vai funcionar perfeitamente, ó, total de vendas absoluto, percentual das vendas. Se você colocar, por exemplo, agora uma análise lá da sua tabela de clientes, ó, tabela de clientes, vou fazer uma análise por gênero, por exemplo, quantas vendas eu fiz para cada gênero. Pronto, ó, masculino e feminino, total das vendas de cada uma, total de vendas absoluto e percentual das vendas. Então, a dica é, se você quiser que funcione para todas as análises que você quiser fazer, você pode colocar simplesmente para remover qualquer filtro da tabela principal, que é a tabela de vendas, que aí você vai poder usar para tudo. Show! E aí agora você pergunta para mim, putz, Salom, mas e aquela outra fórmula All Selected que você falou que existe? Para que ela serve? Bom, vou te mostrar aqui agora. Vamos lá, deixa eu trocar a análise aqui. Ao invés de gênero, eu vou fazer uma análise por país. Então eu vou trocar aqui para pegar a informação da tabela de lojas e o país eu vou colocar aqui nas linhas e ele vai mostrar bonitinho. O país, total de vendas absoluto e o percentual que cada uma representa das vendas totais. Só que agora imagina que você queira poder filtrar de acordo com cada continente. Não, agora dessa tabela eu só quero fazer uma análise com as informações das vendas da América do Norte, agora só da Europa, agora só da Oceania e assim por diante. Então eu poderia clicar aqui fora para colocar um novo visual, uma segmentação de dados, né, um filtro. Dentro dessa segmentação, eu vou colocar, por exemplo, o continente, os continentes. E aí vai aparecer aqui os 4 continentes. América do Norte, Ásia, Europa e Oceania, que são os 4 continentes que a gente tem nas nossas tabelas. A gente não tem outros continentes onde a empresa vende. Então, vou só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, aqui nos valores, para ficar tranquilo de enxergar. Beleza. E a princípio, o que eu quero conseguir fazer? Eu quero conseguir clicar na Europa, por exemplo, e quando eu clicar na Europa, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me mostre somente os países da Europa. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar, pronto, somente os países da Europa, não tem país de fora da Europa aqui. Só que olha só o que ele está fazendo agora. Agora, o que está acontecendo? Esse meu total de vendas, o total de vendas dos produtos vendidos na Europa não foi de 84 mil, foi de 16.100. Se eu clicar na Ásia, olha só o que vai acontecer, ele vai mostrar somente os países da Ásia. Só que o total de vendas dos produtos na Ásia foi 16 mil, não foi 84 mil. A mesma coisa para a América do Norte, Oceania e assim por diante. Então, qual que é o problema, digamos assim, da fórmula ALL? É que ele realmente não vai aceitar tipo de filtro nenhum. Se você, tá vendo esse total de vendas absoluto? Ele realmente só está mostrando para a gente os valores, ele está mostrando o valor de vendas total, independente de qualquer filtro que eu aplicar aqui. Então, putz, eu filtrei América do Norte e não está nem aí, ele vai mostrar o total. Filtrei Ásia, ele vai continuar mostrando o total de 84 mil. Filtrei Europa, ele continua mostrando o total de 84 mil e assim por diante. Então, só que o que a gente quer que aconteça algumas vezes? A gente quer que ele remova qualquer filtro que esteja aqui presente na minha tabela. Então, por exemplo, eu estou com um filtro aqui lá na minha tabela de lojas. Então, ele vai filtrar, ele vai remover o filtro e vai me dizer o total, 84 mil. Ok. Só que os filtros que estiverem fora desse visual, ou seja, os filtros que eu aplicar
fora da tabela, por exemplo, criando aqui uma segmentação de dados, ou, por exemplo, criando aqui, sei lá, imagina que você criasse um gráfico de barras, e nesse gráfico de barras você colocasse aqui o total de vendas no eixo X, e o país, ou o continente, na verdade, o continente no eixo Y. Aqui você também poderia querer clicar e filtrar. Então repara que ele continua não obedecendo, na verdade, ele continua não obedecendo os filtros que estiverem, ele continua não obedecendo filtro nenhum, na verdade. Então o que você quer fazer? Deixa eu só excluir esse gráfico aqui. Você quer permitir que ele remova os filtros que estiverem dentro da sua tabela. Por exemplo, filtrei aqui por país, eu quero que ele realmente mostre o total de todos os países. Só que se eu usar um filtro de fora, ou seja, eu tenho um valor selecionado fora do meu visual, fora desse visual aqui, eu quero que ele respeite esse filtro. Ou seja, eu quero que ao invés de mostrar 84 mil, ele mostre 50 mil. Eu quero que, por exemplo, quando eu selecionar a Ásia, ao invés de mostrar aqui 84 mil, ele me mostre 16 mil e assim por diante. E é para isso que serve a fórmula All Selected. E a fórmula All Selected serve exatamente para isso. Ao invés de remover qualquer filtro, ele vai remover qualquer filtro que esteja presente na sua tabela, mas os filtros que estiverem sendo aplicados fora da sua tabela, ele vai respeitar. Ou seja, por exemplo, essa segmentação de dados aqui. Tanto que se você trocar a fórmula de All para All Selected, você dá um Enter aqui agora, e olha só que legal. Agora que está selecionado Ásia, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o total de vendas, porque ele vai remover qualquer filtro que esteja aplicado na minha tabela. Então, você está filtrando por país, ele vai falar, não interessa. Eu vou mostrar os dados de todos os países. Só que, como aqui fora eu tenho um filtro sendo aplicado, que é Ásia, ele realmente vai considerar esse filtro na hora de mostrar os dados. Então, ele vai respeitar esse filtro de Ásia, que está fora, mas ele vai ignorar os filtros da tabela de dentro, por isso ele vai retornar o total, que é esse 16.474. Se eu colocar aqui América do Norte, ele vai mostrar os dados da América do Norte, 50.706. Se eu clicar em Europa, 16.100. Se eu clicar em Oceania, 894. E lembrando que você não precisa ter o dado aqui do total de vendas absoluto presente na sua tabela. Você pode excluir ele e agora está com a sua análise bonitinha, perfeitinha aqui. Então essas fórmulas All e All Selected, elas são extremamente importantes, principalmente para você conseguir fazer essas análises de percentual dentro da sua matriz, que são análises importantíssimas. Se você quiser, você pode clicar aqui, por exemplo, no percentual das vendas para mostrar do maior para o menor, ou você pode clicar de novo para mostrar do menor para o maior. Você pode clicar aqui no país para colocar em ordem alfabética do jeito que você quiser. E lembrando, a fórmula All não vai respeitar filtro nenhum, então vai depender da sua análise que você quer fazer, ou a fórmula All Selected, se você quiser respeitar os filtros externos, ele vai respeitar aqui, América do Norte, ele vai mostrar quanto que essas vendas representam somente considerando os países da América do Norte. E aqui, quanto que as vendas desses países representam, considerando só os países da Ásia e assim por diante. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, senta o dedo no like, comenta aqui embaixo se você chegou até o final da aula com a nossa famosa hashtag até o fim alô, que a galera que chega até o final sempre comenta aí pra gente. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos de Power BI que a gente for postar aqui pra você. Lembrando que aqui na descrição tem um link de um mini curso gratuito de fórmulas DAX para você continuar aprendendo ainda mais. Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.